Tá, e me diz uma coisa, Alex, você falou de ferrovia, eu nunca fui ferroviário, mas a minha história de família foi ouvindo histórias do trem a vapor lá de Glicério. E a minha infância ali no Miramar, onde eu fui criado, foi todos os dias, ou pulando o trem, que atravessava ali o bairro, que ali era um pátio de manobras, ou então tendo que aguardar o trem passar para poder ir para o colégio, fazer alguma coisa no centro da cidade. Então o trem fez parte da minha vida também. Eu curto muito o trem, eu acho uma coisa... você tem uma explicação para dizer o que o trem traz de tanto fascínio para as pessoas? A primeira coisa que eu entendo que o trem chama atenção, e isso aconteceu comigo, é o tamanho dele. Né? O tamanho do trem, ele atrai, é místico. E a outra é que você não vê trem por aí toda hora, né? Você vê carro toda hora por aí, você vê gente toda hora por aí, você vê passarinho toda hora por aí. Avião também, você vê uma quantidade enorme de avião cruzando para lá, para cá, helicóptero, né? Agora o trem, você não vê o trem toda hora, né? No Rio de Janeiro, uma cidade grande, você vê o trem toda hora. Só que o trem que você vê no Rio é o trem de passageiro que passou. Agora o trem de carga, o trem mais comprido, mais barulhento, o trem do tec na linha, esse trem você não vê toda hora. Então ele fica assim, ele fica longe de você e ao mesmo tempo você queria estar perto dele. Só que ele é perigoso, né? Um atropelamento de trem praticamente é morte, né? Então ele tem esse fascínio na gente nesse contexto, ou seja, aquele negócio grandão, uma pessoa só, ele atrai, um dos fatores é esse. Outros fatores é o seguinte, poucas pessoas andam de trem. Né? Poucas pessoas andam de trem. Hoje, né? Antigamente, há 50 anos atrás, era muito comum no Brasil. E né? nessa época, ele era pomposo. As pessoas não andavam de trem com a roupa comum. Né? As pessoas vestiam-se muito bem para andar de trem. Até isso, eu quero ir ao trem, porque lá eu vou botar minha melhor roupa. Eu vou viajar de trem, eu vou com a minha melhor roupa. Isso também fazia essa atração. As equipagens de trens andavam todos bem vestidos, né? Era um ambiente bem seleto, assim, digamos, em termos de convivência. Você tratava as pessoas com respeito. Então, isso fascinava. Vai por mim que fascinava. Isso aí, você está falando das máquinas diesel, né? As máquinas diesel. Agora, a Maria Fumaça, isso aí não tem questão. Aquilo ali parece que é um ser vivo, né? Parece que é um bichinho aquilo ali. Não tem o cara. Eu já vi muita gente chorando, vendo aquela máquina correndo, funcionando. Só o apito dela, cada uma tem um apito diferente, porque a caldeira, a força da tubulação, mas não sei o que e tal. Então é um ser vivo. Eu considero a Maria Fumaça um ser vivo. Eu não sei se você tem essa mesma visão que eu tenho. A gente tem os nossos saudosismos, né? Aliás, eu digo para você de coração que o que me move é o passado. E sim, as pessoas... Com certeza. O que me move é o futuro. Não, o que me move é o passado. Lógico, não o passado como ferramenta. Né? O passado como ferramenta. Mas o passado como motivação. Mas o futuro não te move? Claro que me move. Eu quero chegar lá, mas o futuro eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Então eu me planejo para o futuro que pode mudar, mas o passado não muda. O passado já foi. Aquele passado já existiu. Eu já vi a Maria Fumaça. Eu vou ver trem voando? Pode ser. Pode ser que daqui a uns anos eu veja um trem, como naquele filme... Não me lembro agora o nome do Natal, o trem voou, o trem de Papai Noel voou. Pode ser que eu veja, mas o trem andando na linha, a Maria Fumaça, eu vi a Maria Fumaça. Então eu tenho um fascínio muito grande pelo passado. E as pessoas têm esse fascínio pelo passado. Então a Maria Fumaça, que é o marco, né, bonita, toda cheia de detalhes, e os maquinistas naquela época eram muito enjoados, né, alguns deles passavam um lencinho branco no corrimão. Se tivesse sujeira, ele mandava a pessoa voltar, o outro funcionário vir e limpar direitinho. Tinha que limpar a máquina direitinho, não podia sujar a roupa dele. Então, aquela maneira dela andar, né, a fumacinha que soltava, os apitos românticos. Apito é um negócio que causa fascínio na gente, os apitos das fábricas.
Sim, com certeza, não tem dúvida. Dentro das fábricas, eles fascinavam as pessoas. Sim. Então, agora, quando você falou da máquina a vapor, eu falo da diesel, porque eu não andei em máquina a vapor, não pilotei máquina a vapor, não conduzi uma máquina a vapor, não fui maquinista numa máquina a vapor. Agora, na diesel, eu fui. E ela também tem fascínio. Não tem dúvida, não tem dúvida. Elas só são menos bonitas, vamos chamar assim, né? Elas são menos bonitas. Mas existem máquinas diesel elétricas, né? Porque na realidade elas não são, a gente fala diesel, mas é diesel elétrica, essas grandonas que puxam os trens. E tem as elétricas também que recebem a energia do pantógrafo, ou então do chão, né? no terceiro trilho, e só rodam com a tração elétrica. Mas essas outras grandes das cargas aí, elas são diesel elétricas. Tem um motor em cima que gira, o eixo é acoplado a um gerador. Esse gerador produz energia e joga para os motores de tração que tem nos motores. A Litorina, você já teve a oportunidade de pilotar? Já. A Litorina do Rio para Juiz de Fora, conduzindo diretores da ferrovia. Aqui em Macaé tem a história do tal do Pitico, que era um barbeiro, né? E ele era contador de história. Então o Pitico, uma vez ele fez uma aposta, ele pegou a Litorina de Macaé para Campos e foi de Macaé até Campos contando uma história. Era uma mentira. Então ficou famoso, saiu no jornal que ele contou a maior mentira do mundo, a mais longa mentira, que levou o período daquele trajeto para contar aquela mentira, entendeu? Isso aí é fato ou é uma mentira? Não, é verdade. Eu, inclusive, escrevi um materialzinho que saiu coloquei no Facebook, algumas pessoas se interessaram em publicar. Então, mas é a mentira que ele pregou? A história que ele contou dentro do trem é mentira. Agora, ele fazer esse trajeto foi uma aposta, saiu em jornal na época, aquela coisa toda. Pô, que mentira, hein? Pitico, ele era barbeiro e ele foi candidato a vereador, né? Então ele sentou no passageiro e foi contando uma história. Não, ele ficou em pé e todo mundo ali, assistência, ouvindo aquele papo, e ele contando, até chegar em Campos. Pois é, isso aí é fantástico. Não. Tudo dentro de uma Litorina. Você imagina lá o maquinista pilotando e tendo que aturar uma situação dessa. Mas ele ficava mais que isolado, né? Não, claro, mas eu sabia que estava aquele evento que estava acontecendo dentro da Litorina. A Litorina é um veículo, né? Como se fosse um ônibus, né? Ela só que tem cabine dos dois lados. É um ônibus. É um ônibus comum. Normalmente um ônibus da ferrovia, né? É um ônibus que andava em trilhos. E agora a gente está lá em Juiz de Fora, a associação, a ONG Amigos do Trem, está recuperando e ela vai voltar a rodar. No trecho ali de Miguel Pereira, Governador Portela, eles vão colocar uma Litorina para fazer aquele trecho ali. Na hora que estiver funcionando, você fala comigo que eu faço questão de ir lá. Não vai ser interessante aquilo ali. Porque ela é um veículo que atrai também, ela é bonita, né? Toda metálica, e é um ônibus, né? A manutenção, digamos assim, mais simples do que um trem com vários vagões, e é muito útil, vai ser muito útil. Aqui para Macaé seria útil, enquanto nós não tivermos um sistema de transporte de passageiros mais amplo, mais dinâmico, a gente poderia estar usando essa linha com Litorinas, por exemplo. Reduziria bastante o número de ônibus pela Amaral Peixoto. Mas voltando à questão da máquina, do trem, o trem é o tamanho, o trem é a pouca visibilidade que você tem de trem. O trem é o medo que as pessoas têm, e aí esse medo, ele é bom porque atrai as pessoas para ele, mas dificulta você entrar nas pessoas para falar sobre ele. Porque as pessoas não conhecem e têm dificuldade. É uma das grandes lutas aqui em Macaé hoje, que a gente tem de conseguir convencer as pessoas que é bom falar de trem, que é útil falar de trem, que trem é parte da solução. E essa foi a principal bandeira que eu, quando tomei conhecimento que Macaé tinha uma associação e tem uma associação, que a gente tem que tirar o chapéu, né? São 36 anos de existência oficial, mas desde 1965 que ela já existia nos bastidores, foi fundada só em 79.
E ela foi uma ramificação do sindicato, né? Quando houve a intervenção militar nos sindicatos, os ferroviários precisavam continuar unidos, então eles criaram uma associação, foram se reunindo, e, de certa forma, uma maneira de botar um pano, né, no que eles falavam, no que eles programavam fazer na luta deles pelos direitos deles trabalhistas naquela época de repressão. E em 79, então, eles oficializaram a associação. Quando eu tomei conhecimento dessa associação, eu falei, eu tenho que ir para lá. Certamente, porque, né? Macaé tem linha. Tem que se juntar com os seus, né? Macaé tinha trem, na época. Foi 90 e... eu cheguei aqui em 2004. 2004. Parou o trem em 2006. 2000 por aí, quando a Petrobras parou de utilizar os vagões para fornecer óleo diesel. Exatamente. Então Não, a Petrobras não. A FCA disse que não queria mais. Foi a FCA. A FCA não quis mais. Ela tinha que pagar uma multa e pagou. Disse, não, eu pago com o maior prazer, não quero mais prestar serviço. Essa informação sua, por exemplo, para mim, que ótimo. Foi isso que aconteceu, porque o trajeto entre Duque de Caxias e Macaé tinha trechos diferenciados que eles tinham que passar. E aconteceu, eu não sei se foi 1 ou 2 acidentes, do trem virar e vazar óleo diesel, lá na região de São Gonçalo. Vazou, foi para o sistema de lençol freático, teve um riacho que recebeu óleo diesel, poluiu. E a FCA recebeu uma multa muito forte por isso. E nesse momento, o que ela fez? Eu procurar a Petrobras para ver se a Petrobras nos ajuda de alguma forma, financeiramente, para poder ficar com aquela multa enorme. Então a FCA a Petrobras não apoiou, não resolveu esse assunto, não decidiu ser parceira da FCA nessa questão. A FCA decidiu, então, posteriormente, acabar com o contrato. Não vou fornecer mais óleo diesel, até a multa. E pagou a multa e acabou. Interessante. Eu tenho umas fotos que eu achei na internet de um acidente de trem diesel, nesse nosso trecho aqui, com fogo, labaredas altas, os bombeiros, está no site do bombeiro. Eu vou ter depois te mostrar. As fotos são até bonitas, porque o fogo, aquele fogaréu todo, né? E os bombeiros em ação. E eu quero identificar que local que foi aquele. Eu acho que não teve fogo nesse acidente, não. Teve, não. Foi só o vazamento mesmo. Não. Bom, então, rapaz, o que acontece? Eu fui para a associação dos ferroviários, fui muito bem recebido lá na época pelo Lauro. Ele era o presidente, Lauro Martins, o grande Lauro Martins. Essa página viva da história ferroviária de Macaé. E com a mente perfeitinha. É uma pessoa que... Deixo aí a sugestão até para você, meu Deus, se você achar que é válido. Não, a gente bate o papo com ele, vamos bater um papo com ele depois. Você pode trabalhar com ele só na questão do passado, você pode trabalhar com ele na ligação do passado com o presente. Sim, sim. E o Lauro, então, me acolheu, e mais os nossos homens e mulheres de ferro, que eu costumo dizer lá na associação. Então nós começamos a conversar com ele sobre a importância da associação também abraçar a questão da revitalização do trem e da recuperação da memória e manutenção dela, da ferrovia e dos ferroviários. Porque a associação ela é eminentemente de apoio ao aposentado e pensionista, é um assistente social. Apesar de, quando o Lauro fala e prova, que quando a associação foi fundada, durante muitos anos, ela ajudou, apoiou e contribuiu concretamente para a fundação de associações de moradores, entendeu? Porque o ferroviário ele não consegue ficar só nele, ele tem uma vontade de ocupar todo o espaço dele. Isso é nosso, é trabalhar, gosta de trabalhar. Então os ferroviários se inseriam na vida social de Macaé, trabalharam, segundo o Lauro conta e outros ferroviários contam, eles ajudaram Macaé aí em trabalhos de rede de esgoto, implantação de rede de esgoto, lutaram pelo HPM, né, participaram de várias atividades. Até, se eu não me engano, a impressão que eu tenho é que até a vinda da Petrobras, a atividade da rede ferroviária federal era muito forte em Macaé, no sentido de as pessoas que aqui trabalhavam, que viviam e influenciavam todas as partes dentro da cidade, desde o engenheiro-chefe até por exemplo, o seu Lulu, o pai de Dr. Luiz, o prefeito, ele era dentista da rede ferroviária.
Então você tem uma série de relações sociais dentro de Macaé, todas elas construídas dentro do sistema da rede ferroviária. E Macaé não tinha uma outra estrutura tão forte, arraizada. Você tinha Banco do Brasil, Caixa Econômica, eu não me lembro de outra estrutura empresarial e social forte em Macaé. A rede tinha essa estrutura de influência na cidade, até a década de 70. Pelo que a gente leu e pelo que a gente conversa com os ferroviários ainda vivos, eles falam dessa interferência do ferroviário. E aí vem a questão da escola de formação que deu base para muita gente depois abraçar outras profissões, médicos, engenheiros, advogados. Tem a questão do salário do ferroviário. Segundo o Lauro, o Benício, o Ney e o Zé Paulo, redes de lojas vinham para Macaé, se instalavam aqui em função do salário dos ferroviários, que era um salário de padrão acima do normal aqui. Estável e certinho todo mês. Exatamente. Né? Concursado e tal, tem aquela garantia tranquila de que aquele dia ia sair certinho. Né? Então, aí o ferroviário interferiu. E aí tem outras questões que contam aí, né, a vinda da eletricidade, que foi teve uma intervenção, porque era uma necessidade para a ferrovia, o gerador, que a ferrovia precisava da eletricidade, a questão da água, isso tudo foi. Sim, a água veio da Severina para poder abastecer Antes da Severina, nós tínhamos, quer dizer, antes da Severina, eu não sei qual que veio antes, me perdoa a besteira que eu falei, mas existiam duas redes, existia da Severina, que atendia a cidade de Macaé, e a ferrovia tinha a dela, que era captada lá na localidade de Imbiriri, depois da Virgem Santa, depois da Estrada do Dique. Quem resolver... Não conheço, não. Então, essa rede ainda tem tubo enterrado. Ainda tem tubo enterrado dela. Ela era a seguinte, ela foi construída lá atrás, ainda na estrada de ferro Macaé e Campos. Então ela é anterior ela deve ser anterior a Severino, não sei, eu vou até pesquisar isso. É uma coisa que tem que ver direitinho. Porque a estrada de ferro Macaé e Campos, né, que foi fundada no dia 10 de agosto de 1874. De Macaé Campos parece que foi 74. Foi 20 anos depois da inauguração da primeira ferrovia do Brasil, ali em Magé, do Irineu Evangelista. 20 anos depois inauguraram aqui. Então essa ferrovia, ela começava ali na Imbitiba e até Carapebus, 33 quilômetros. Quando foi dada, o Império deu a concessão. Hoje a gente chama concessão, na época era um outro nome que dava, para que esses empresários implantassem essa ferrovia, eles se instalaram ali e então precisavam de água. A partir dali, certamente, eles iniciaram essa água para vir da Virgem Santa para cá. E como é que ela fazia? Ela tinha 3 bombas numa casa que ainda existe, a casa está lá, 3 bombas junto ao rio, o rio tinha um desvio, vinha para um poço, as bombas eram instaladas na casa, pegava essa água, jogava para o morro, a caixa d'água está lá, a caixa está lá. É uma caixa até de 2 andares, para decantação ela tem a parte de baixo e a parte de cima. Legal. Está lá no morro. E tinha um operador que ligava as bombas, era um diesel, de propulsão diesel, ela jogava a água para cima e ela por gravidade vinha para Macaé. E essa água, quando tinha problema na rede da Severina, Macaé foi crescendo, né? De vez em quando faltava água, a ferrovia cedia água para a prefeitura, para a parte de saúde, atendimento de saúde. Então o ferroviário também interferiu na vida, na sociedade. O sistema de comunicação, né? O telégrafo era usado pela população, ela cobrava. Isso interligou o país todo. Ela cobrava, a ferrovia cobrava. Ganhava com isso, a pessoa ia lá, usava o telégrafo, né, batia lá o dedinho. Mandava uma carta lá para o parente lá, não sei aonde. Então olha só a importância da ferrovia. E depois veio a ferrovia para Glicério, que foi uma outra ferrovia,
Não era a mesma ferrovia. Era outra estrutura, outra empresa, estrada de ferro, exatamente. Outro propósito, outro objetivo. Isso lá atrás. Então, a história ferroviária precisa ser recuperada, e foi um dos motivos pelos quais me aproximei da associação, e a revitalização do trem. Porque naquela época, 2004, ninguém falava de trem, sabe? Até falava assim, um vereador da Câmara, na época ainda da Petrobras, ele, até de maneira útil, reivindicou que os vagões não ficassem mais parados ali no pátio da estação por causa do risco do combustível. O vagão vazio é mais perigoso, pelo que eu estudei no curso de direção defensiva, Sim. que os tanques vazios são mais perigosos do que os cheios, por causa dos gases. Né? O cheio Ele só pode fica gerar uma líquido. explosão, mas para por aí também, Exatamente. depois não fica incendiando, né? Tá, mas a explosão Dá um estardalhaço enorme. Então, o que eu escutei de ferrovia entre 2004 e 2006, aqui em Macaé, apesar da minha aproximação das histórias dos ferroviários, em termos concretos, foi essa atividade desse vereador. Na época, que queria, se eu não me engano, em 2004, 2005, eu me lembro que a FCA chegou a distribuir umas lixeirinhas de carro nas ruas, para poder criar simpatia com a população, porque o trem atrapalhava o trânsito. Ela chegou a fazer isso. E logo, um ano, 2 depois, ela desistiu. Então, 2006, os Hernandes, aí eu acho que vale a pena até dar uma lembrada aqui, porque até para as pessoas que estão nos assistindo, o ferroviário, ele fala. Está um pouco apagado. Tá? Ele está um pouco apagado. Questão de gestão, questão da decepção com o projeto Metrô Macaé, a linha abandonada. Então o ferroviário ficou meio sem pique, ele está olhando para o chão, ele não está mais olhando para cima. Só que mesmo assim ele ainda interfere, como interferiu em 2006, quando o então prefeito, junto com algumas pessoas da secretaria na época da Mactran e mais vereadores, queriam retirar a linha férrea para implantar uma via expressa rodoviária. Os ferroviários se juntaram, e aí foi meu primeiro beijo ferroviário em Macaé. Primeiro movimento. Porque eu vi o ferroviário falando do jeito que eu queria. Ou seja, foram para o gabinete do prefeito e disseram, não, prefeito, não pode tirar essa linha não. Isso é patrimônio, isso tem potencial. Na Câmara Técnica Mobilidade Urbana, Câmara Temática da Mobilidade Urbana, no plano diretor de 2006, tem um artigo lá que foi implantado pelos ferroviários, porque demoveram o prefeito, o vereador e mais uma engenheira da Mactran na época, e aí lá consta que Macaé, nas diretrizes e metas, que Macaé desenvolveria um projeto de transporte de passageiros sobre trilho.